Paz do Senhor, meus queridos, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez nessa ministração de segunda-feira. É sempre bom estarmos aí juntinho, não é? Eu aqui desse lado, você aí desse lado, e para juntos meditarmos aí na palavra de Deus. Que alegria, que prazer realmente podermos nos encontrar mais uma vez, podermos estarmos juntos para mais um tempo de ministração da palavra de Deus. Hoje o capítulo 3. Estamos encerrando as pastorais de Paulo, não é? Estamos encerrando com o capítulo 3 de Tito. Espero que Deus já tenha ministrado ao seu coração através da ministração do capítulo 1, do capítulo 2 e da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Espero que Deus já tenha ministrado, já tenha trabalhado aí de uma forma especial a sua vida. É muito bom e é sempre bom podermos estar em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte geradora de vida, não é? Ela é o instrumento de Deus usado pelo Espírito Santo para gerar vida em nós. Então, quando se aplica a palavra ela tem essa força transformadora, edificadora, não é? E força propulsora também, porque a palavra ela é como aquele vento, né, que enche a vela e faz o barco andar uma grande velocidade. Assim é a força da palavra em nossas vidas. Quando o Espírito Santo utiliza a palavra, ele energiza o cristão. Amém? Eu espero que nessa noite você possa estar aí sendo energizado pelo Espírito de Deus, que Deus possa vir ao seu encontro e que você seja ministrado. Nós vamos orar neste momento, na sequência nós vamos estar lendo o capítulo 3, né? Todo o capítulo, e a seguir vamos ouvir uma canção, um louvor a Deus, não é? E depois vamos estar aí meditando, tentando esmiuçar um pouquinho aí, não é? Absorver o que Deus tem para nós nesse capítulo 3. Eu só posso dizer que está maravilhoso, né? O banquete que Deus preparou para nós nessa noite está maravilhoso. Vamos falar de dois temas importantíssimos, temas atuais, não é? Que é a relação do cristão com a política, não é? Com os governos, e também como combater o herege dentro da casa de Deus. Eu acho que vai ser dois temas aí muito bons. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, te dou graça mais uma vez por estar com os meus irmãos, nessa ministração toda especial, essa ministração de segunda-feira. Deus, que tem edificado tantas vidas, tantas pessoas têm sido tocadas pelo Senhor através da ministração da Tua palavra aqui, nesse portal, nesse canal, ó Deus, que Tu possas estar levando vida e esperança a muitos pastores, a todos aqueles que estão em uma função de liderança e mesmo aqueles, Pai, que estão aqui só por aprender, por saber mais a respeito da Tua palavra. Como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder ouvir a Tua voz. Venha falar conosco mais uma vez nessa noite, ministra ao meu coração, ao coração dos Teus servos, me dê graça para ministrar tudo aquilo que o Senhor já falou, já colocou no meu coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu amarro toda a força espiritual, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, toda a força contrária que queira impedir, ó Deus, o livre curso da palavra, o alcance da palavra ao coração dos crentes. Que o Senhor fale conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, vamos então ler o terceiro capítulo de Tito, da carta de Paulo a Tito, não é? O seu filho na fé, e vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Começa assim então o texto: lembre a todos que sujeitem aos governos e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia com todos, pois nós também no passado, nós éramos insensatos, não é? Desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, vivendo em inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos,
Ele nos salvou, aleluia, não por obras de justiça praticadas por nós, não pela justificação humana, pela autojustificação, mas segundo a sua misericórdia, e nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós de uma forma abundante, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas de genealogias, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível a Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém? Que palavra maravilhosa. Vamos então ouvir uma canção, vamos ouvir um louvor e na sequência a gente volta aqui com a meditação desse capítulo. Sei que tem lições preciosas para nós, mas vamos aproveitar este louvor neste momento. Vamos adorar ao Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh.
ti, Jesus, aqui. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, 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 não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, ei, ei. Deixa queimar, deixa queimar. E a adoração ao céu chegará. Deixa queimar, deixa queimar. Invadir o céu, invadir o céu, traz o céu pra cá, vem nos envolver. Ei, Senhor, receba. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então entrar aqui no estudo do capítulo 3. Deus tem uma palavra para nós. Certamente Deus tem uma palavra para nós. Eu gostaria de ter mais tempo nesse capítulo, não é? Esse capítulo fala de várias coisas, não é? Nós aprendemos aqui a respeito de várias coisas. Mas eu selecionei 2 temas que eu gostaria de conversar com vocês e julgo que seja de importância para a vida e para a condução ministerial. Ok? Nós poderíamos falar aqui de diversas coisas. Poderíamos falar da justificação pela fé, que é uma doutrina claramente ensinada aqui neste capítulo. Poderíamos falar sobre a graça de Deus, sobre a nossa condição antes de Cristo, a nossa condição pós aceitarmos a fé e estarmos no caminho do Senhor. Poderíamos falar aqui de diversos pontos e diversas mensagens que Deus tem aqui nesse capítulo. Eu aconselho-te que estude esse capítulo depois, à parte, pegue uma Bíblia anotada, pegue algum comentário bíblico e aprofunde nesse capítulo. Aprenda aqui com esses ensinamentos de Paulo. Deixa o Espírito de Deus te conduzir, né, nesse capítulo precioso. Mas nós vamos ater aqui em 2 pontos apenas, ok? Porque o nosso tempo não permite a gente entrar em muitos meandros aqui desse capítulo, nos aprofundarmos mais, né, nessa escritura que está diante de nós.
Este capítulo, queridos, ele é a continuação da exortação do capítulo 2, né? Paulo dá várias exortações aqui a Tito, né, a respeito de seu ministério na igreja local onde Tito pastoreava. Ele, no capítulo anterior, como vimos na semana passada, ele falou a respeito dos anciãos da igreja, das mulheres idosas, dos jovens, das mulheres jovens casadas, como deve se portar na casa do Senhor. Falou também sobre os servos, e aqui ele vai fazer a abordagem de 2 temas. Primeiro, os governos civis, como nós devemos lidar com os governantes que estão sobre a nossa cidade, no caso de alguns países que têm estado, ou distrito, ou província, como queira, não é? Os governadores desses, não é? Desses estados, dessas províncias, ou desses distritos. Também nós vamos falar a respeito de reis e governantes e presidentes e imperadores, e assim vai, não é? O segundo tópico que queremos abordar é como lidar, Paulo aconselha aqui, como lidar com os hereges, né? Com aqueles que promovem e espalham divisão dentro do corpo de Cristo. Nós vamos aprender o que é um herege e qual deve ser o trato que o pastor deve dar quando ele perceber que há algum elemento dentro da igreja que está semeando divisão, como devemos lidar com isso. Mas, primeiramente, vamos ao nosso primeiro tópico. Na minha perspectiva, os cristãos, eles devem ser os melhores cidadãos. Todo cristão deve ser um bom cidadão. Todo cristão deve procurar cumprir com as suas obrigações junto ao Estado, não é? É verdade, queridos irmãos, que a nossa cidadania, conforme Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, não é? A nossa cidadania está no céu. Ela não é uma cidadania deste mundo. Nós estamos neste mundo e aqui nos identificamos, né? Nós somos cidadão brasileiro, portugueses, africanos, de determinados países de África, de determinados países de Europa, da Ásia e assim sucessivamente, da América Latina, América do Norte. Mas a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira cidadania é celestial, né? Nós somos cidadãos dos céus e nesse ponto todos nós somos irmãos e todos nós pertencemos à mesma família. Mas enquanto estamos aqui na terra, devemos aplicar a nossa fé cristã à vida prática, à vida cotidiana, à vida diária. O cristão deve participar, sim, né, em todos os programas e empenhos do governo para melhorar a vida da sociedade. A igreja também, apesar de não ser o principal papel dela aqui neste mundo, a igreja também tem responsabilidade social, não é? A igreja não deve interferir em política, não deve interferir em partidos políticos, nós não devemos ter partidos, não é? Hoje há igrejas onde os seus pastores determinem quem os seus membros, os seus crentes devem votar, né? Eu sou completamente contra isso. Eu acho que os crentes devem ter uma orientação com base na palavra de Deus para fazer as melhores escolhas, não é? Mas a verdade é que nós, como cristãos, devemos procurar aplicar os princípios bíblicos. A Bíblia é muito completa. Ela nos ensina a respeito de tudo, não é? Nesses assuntos de cidadania, nesses assuntos de como exercer a nossa cidadania, a Bíblia nos ensina, Romanos 13, né, 1 Pedro 3, 8 a 17, essa passagem aqui mesmo, e outras passagens bíblicas, tanto do Novo como do Antigo Testamento, nos ensina por referência ou por inferência, como nós, como cristãos, devemos participar da vida social. O cristão não deve ser um pária, não deve ser um ermitão, ele deve ter a sua participação, deve estar inteirado sobre as necessidades e sobre os avanços da sua cidade, do seu país, não é? Nós devemos estar inteirados a respeito dos nossos governantes, quem são, o que fazem, não é? Isso é importante. Nós não devemos ter partidarismo, não é? Porque a igreja é um corpo heterogêneo, é um corpo onde há pessoas que têm diversas formas de pensar e de encarar, de ver o mundo, não é? E a gente tem que respeitar os diferentes, desde que essas diferenças não contrariem a palavra de Deus.
Hoje existem diferenças no campo da política, em que nós defendemos, às vezes, alguns pensamentos políticos, algumas ideologias, alguns programas de governo de determinados políticos, que são contrários às Escrituras. Isso não, né? Entre obedecer a palavra de Deus e qualquer lei ou governante humano, nós vamos ficar sempre com a palavra de Deus. Nós devemos apoiar o nosso governo e devemos apoiar aqueles que nos lideram politicamente, não é? As autoridades civis, as autoridades políticas, as autoridades militares, desde que aquilo que eles estão fazendo não seja contrário aos ensinamentos das Escrituras. Quando as leis elas são contrárias à palavra de Deus, né? A primeira lealdade que nós devemos é para com Deus, conforme está em Atos 4:19, Atos 5:29, onde os apóstolos disseram, não, considerem entre vocês se é mais correto obedecer a vocês do que a Deus, né? E a palavra de Deus, no versículo 1, coloca para mim o verso 1, por favor, Vini. No verso 1, Paulo vai dizer assim, lembre a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Essa frase, estejam preparados para toda boa obra, sugere que os cristãos devem apoiar o que é bom num programa de governo. Se o seu governo, mesmo que você não concorde com a ideologia dele, com o programa na totalidade, mas naquilo que ele está fazendo para o bem da sociedade, você deve apoiar, né, aquilo que é honesto, aquilo que é direito, aquilo que é bom, aquilo que traz crescimento, progresso para a sociedade na qual a igreja está inserida. Não é menos verdade que muitas reformas, não é, humanitárias do passado foram promovidos por homens de princípios cristãos. Os cristãos tiveram papéis importantes, né? Ao longo da história, no auxílio a governos, a tomada de decisões importante, a criação de leis, a criação de programas de preservação ambiental e programas de preservação social, não é? Os crentes não devem ser meros espectadores. Eu incentivo aqueles que têm, né, um chamado e tenha condição de cooperar com o governo do seu país para melhorar a vida dos cidadãos, que façam, não é? Os cristãos, conforme Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo, né? Então, nós devemos estar envolvidos nas boas causas do governo, aquilo que é bom, aquilo que não é corrupto, aquilo que não é de má fama, aquilo que não traz nenhuma dúvida no que diz respeito à integridade do que está sendo feito, o cristão deve participar, né? Nós não podemos jamais comprometer as nossas convicções, isso não podemos, né? Nós não podemos também estar envolvido em nada que nos atrapalhe no progresso e na condução da nossa vida cristã. Se você é um pastor, né, atenha-se ao seu rebanho. Se você puder participar em algum programa da prefeitura, da Câmara, do governador de estado, do presidente, se você puder fazê-lo, faça-o. Mas desde que o que você fizer não comprometa o exercício do seu ministério. Aquilo que você, como pastor, deve fazer, não é? Deve estar fazendo. O seu chamado principal é para servir a Deus e cuidar do rebanho de Deus. Alguns cristãos pensam que realizarão os seus propósitos por meio de discussões, por meio de debate. E o versículo 2, coloca o verso 2 para mim, Vini. Paulo adverte contra a espalhar mentira, que não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Nós vivemos num tempo onde se fala muito de fake news, não é? De notícias falsas, que têm se propagado, principalmente no meio político, né? Lá no Brasil mesmo há punições e coisas do gênero para aquele que espalha fake news, não é? Então, o cristão não deve estar envolvido nisso, né? O cristão não deve difamar ninguém, mesmo que você não concorde com o seu adversário, com aquele político que está no poder ou que está pleiteando o poder.
Você deve manter as suas opiniões para você mesmo. Nós não devemos difamar pessoas, falar aquilo que não é verdade, não é? Nós devemos lutar para que as pessoas tenham uma vida pacífica, não é? A política é um meio bastante quente, não é? É algo assim que está sempre pronto a ferver e a transbordar. O meio político é um meio controverso, é um meio de muita mentira, de muito engano, de muita falsidade, de muitas traições, e o cristão deve evitar. É isso que Paulo está falando aqui para a gente, não é? Nós devemos ser pacíficos, nós devemos ser cordiais, né? Devemos dar prova de cortesia, mesmo que você não concorde com o voto do seu semelhante, com a escolha que o seu irmão faça, mesmo que você não concorde, mas respeite-o. Procure ser pacífico, procure promover a paz. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o nosso papel é o papel de pacificador. Bondade e mansidão, queridos, podem ser ainda mais fortes do que qualquer poder político. Às vezes nós queremos impor por meio da força política, e Deus quer que a gente haja com um coração amoroso e bondoso. As armas do cristão na luta contra o pecado são diferentes. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 6, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. O crente sabe e confia que Deus lutará as suas batalhas. Deus há de lutar as nossas guerras, não é? Depois que nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance fazer, devemos colocar nas mãos de Deus, conforme está em Romanos 12, versículo 17 a 21. Quando nós falamos que o cristão deve ser manso, mansidão não é sinônimo de fraqueza, não é? Muito pelo contrário, mansidão é sinônimo de poder e de controle. Se você ter-se diante de uma situação contraditória, com o coração tranquilo e manso, isso significa que você é alguém que tem controle de si mesmo e exerceu poder sobre você. Isso é maravilhoso. Jesus, conforme Mateus 11, 29, ele era manso. No entanto, ele sabia como exercer o seu poder, como exercer a autoridade aonde quer que ele fosse, não é? Nos versículos 3 a 7, coloca para mim, por favor, Vini. Versículo 3 a 7, Paulo, ele lembra esses crentes da razão de sua vida honesta. Por que nós temos que ter uma vida honesta? Ele vai dizer, nós devemos ter uma vida honesta, né? Porque no passado nós éramos insensatos, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Verso 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, verso 7, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida futura. Graça de Deus. Que palavra maravilhosa, que coisa gloriosa, não é? A ênfase dessa carta de Paulo é que a graça de Deus não apenas nos salva, mas também controla as nossas vidas diárias e nos torna semelhante a Cristo. A graça de Deus manifestou em nossas vidas, nós não apenas recebemos a salvação, mas recebemos o controle das nossas ações, não é? O controle da nossa vida cotidiana se dá por meio da graça, e a graça trabalhando em nós nos torna semelhante a Jesus, né? Nós devemos olhar para a nossa vida antiga, é isso que Paulo está falando aqui. Olhe para quem vocês eram, olhe para que tipo de pessoas que vocês eram, isso os ajudará, na perspectiva de Paulo, parafraseando o que Paulo está dizendo ali, isso vos ajudará a entender melhor os seus amigos não convertidos, e a ter compaixão deles, a ter compaixão de pessoas que estão cegas. Isso vai te ajudar, né? Nós fomos salvos pela bondade e pelo amor de Deus, minha gente. A nossa salvação não teve nenhuma unha de nada que possa ter vindo do homem.
O homem, ele é impotente para se salvar. É impotente. O homem não pode salvar-se a si mesmo, mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, não é? Deus odeia os pecados mencionados aqui no verso 3. Coloca o verso 3. Deus odeia, né? Mas Deus ama os pecadores. Deus ama os pecadores, não é? Deus ama aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Deus quer que eles se convertam. Através da morte de Jesus lá na cruz, Deus reconciliou consigo mesmo, conforme está em 2 Coríntios 5, 14 a 21, o mundo. Não é só uma pessoa, como muitos dizem, não é só um grupo de pessoas. Esse grupo aqui é o grupo dos salvos. Não. O texto sagrado vai dizer que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. O mundo aqui é o mundo humano, o mundo das pessoas. Todos os homens têm direito à salvação, todos os homens têm direito a receber a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Basta eles quererem, basta eles acreditarem no sacrifício de Jesus. E para que eles creiam, Paulo vai dizer lá em Romanos, ele vai falar como crerão, né? Como crerão daquele que nunca ouviram. E como vão ouvir se ninguém está pregando para eles? E como pregarão se não forem enviados? Então veja bem, a missão e a tarefa da igreja, ela é uma tarefa muito mais excelente de espalhar as boas notícias do Evangelho. A palavra grega aqui para amor nesse texto, não é? No versículo 4, coloca o versículo 4 para mim. A palavra amor aqui, mas quando se manifestou a bondade de Deus, não é? O nosso Salvador e o seu amor por todos nós, a palavra amor aqui no versículo 4 é semelhante à palavra filantropia, não é? Tem a ver com as relações humanas. É a atitude da graça de Deus altruísta e desapegada a favor dos pecadores que não a mereciam, não é? Deus trouxe ao mundo essa válvula de escape, essa tábua de salvação, esse meio pelo qual o homem pode ser salvo e ser liberto. As boas novas do amor de Deus se manifestam, o texto vai dizer aí, não é? Em Cristo, na sua pessoa, nas suas obras, nos ensinamentos de Jesus, se nós obedecermos, e acima de tudo, na morte e ressurreição do Senhor. A morte e ressurreição de Cristo trouxe para nós, não é? Esse novo tempo. Paulo esclarece que a nossa salvação não é por obras, mas quando ela opera em nós, ela resulta em boas obras, conforme está em Efésios 2, 8 a 10, não é? E também no verso 8 desse texto do capítulo 3. Verso 5, coloca o verso 5. A palavra lavagem aqui, não é? Purificação. Ele vai dizer o texto seguinte: ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar, em algumas versões traz a lavagem, não é? Muitos têm aplicado isso aqui ao batismo, mas não tem nada a ver com batismo aqui. No grego, esta palavra significa lavatório, não é? E se refere àquele artefato lá do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote, o sacerdote costumava lavar ali no tabernáculo antes de oferecer o sacrifício a Deus. Paulo usa o mesmo termo lá em Efésios 5, 26, né? Onde a lavagem é recebida por meio da palavra de Deus. A ação purificadora e regeneradora de Deus vem por meio da sua palavra. Lá em João 17, 17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, lava-os na verdade, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Em toda a Bíblia isso é comparado. A água para lavar, em João 15, verso 3, no Salmo 119, versículo 9, em Efésios 2, 26. Em outras palavras, o verso 5 aqui, que está diante de nós, descreve os dois agentes, não é? De nosso novo nascimento, da nossa regeneração. Quais são os dois agentes da regeneração? A palavra de Deus e o Espírito Santo, conforme está em João 3 e 5. Né? A ação do Espírito na palavra vai purificando, vai trazendo vida, aleluia, a vida do crente, vai tirando as impurezas. Né? Eu vejo pastores que estão empenhados em tentar fazer com que seus crentes sejam melhores crentes. Gente, nós só podemos ensinar a palavra,
Nós só podemos pregar a palavra, é o único recurso que temos. E aí orar para que o Espírito Santo trabalhe na palavra, trazendo a purificação das almas dos pecadores, daqueles que estão distanciados da presença de Deus, não é? Então veja bem, se você observar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Tiago 1,18, você vai ver o mesmo princípio aí, olha bem. Toda passagem da Escritura, para que ela seja recebida como doutrina, ela precisa de ter outras passagens que as respaldem, não é? Sempre há na Bíblia, né, um par, não é? Ou um ou mais versículos que vai respaldar a ideia principal daquele texto. E há vários textos que exatamente falam sobre isso, sobre essa ação do Espírito de Deus por meio da palavra, trazendo a purificação da igreja. Então, uma igreja bem ensinada, bem instruída na palavra, é uma igreja que vai ser modificada, vai ser lavada, vai ser purificada. As pessoas, sem que você faça pressão nenhuma, elas vão começar a mudar o seu modo de vida, vão começar a olhar de uma forma diferente e viver de uma forma diferente o evangelho. Não precisamos dar bronca em ninguém, ficar bravo com ninguém, perseguir ninguém. Não, senhores. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho é a ação do Espírito na palavra. A palavra é pregada, a palavra é lida, a palavra é ensinada na igreja, e o Espírito trabalha na palavra e age na vida do crente, trazendo a purificação. O Espírito, ele foi derramado sobre nós. Quando é que o Espírito foi derramado? No dia de Pentecostes. O Espírito veio no Pentecostes e não voltou mais. No Antigo Testamento ele vinha e retornava, ele vinha sobre um homem, sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre uma pessoa e retornava novamente. Agora não, agora ele foi enviado para trabalhar, para estar conosco, conforme Jesus fala em João 16, em João 14, não é? Onde ele fala a respeito disso. O crente, ele é justificado diante de Deus pela graça e se torna, por conta disso, um herdeiro de Deus. Nós fazemos parte, aleluia, nós tomamos parte na herança do Senhor. Para que a gente precisa, irmãos, de ficar tendo domínios aqui neste mundo? O meu partido político ganhou, eu sou do partido tal, o meu partido... Irmão, para com isso, você tem coisas melhores para fazer. Deus tem coisas mais excelentes para você, aleluia. Que posição abençoada nós temos em Cristo. Nós somos participantes da herança celestial, nós somos presente de Deus para Jesus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, de toda a sorte de bênção. Isso é maravilhoso, irmão, não troque isso por nada. Você cristão que gosta de se envolver com política, pense um pouco, pare um pouco. Veja como você, como homem de Deus, como mulher de Deus, pode marcar a diferença, ajudar a sua comunidade, sem precisar se envolver com esse lado difícil, né? Que alguns dizem que é um mal necessário, né? A política e os políticos, não é? É um mal que tem que estar aí, não é? E, infelizmente, ao longo da história da humanidade, tem se provado que mesmo em países que têm tem leis morais mais fortes, princípios mais fortes, há sempre corrupção quando o poder é dado ao homem. Quando o homem recebe autoridade sobre outros homens, isso corrompe. E quando o dinheiro também chega à mão das pessoas, isso corrompe. Mas nós somos de Deus e nós temos uma obra melhor e maior para fazermos, não é? Essa maravilhosa salvação deve nos motivar a cada dia, pelo fato de sermos salvos. Isso deve nos motivar dia a dia a sermos os melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores comerciantes, melhor funcionário, melhor empresário, melhor patrão, não é? Melhor servo. Isso tem que nos motivar. Nós temos que ser melhores, né? Para que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver Jesus em nossas vidas. Agora, do verso 8 ao verso 11, que nós vamos pegar agora, né? Nós temos aqui uma palavra interessante para nós, sobre os hereges. O que Paulo vai falar aqui sobre os hereges? Verso 8. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Essa palavra é fiel. O que ele acabou de dizer e o que ele vai dizer posteriormente, não é? Quero que você fale
ousadamente a respeito dessas coisas. Continuação do verso 8. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Observe, você creu em Deus, então pratique boas ações, você foi criado para isso. As boas obras, elas não te salvam, mas você foi criado para praticá-las. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Verso 9. Evite discussões tolas, de genealogias, controvérsias e debates sobre leis, porque são inúteis e sem valor. Verso 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 e 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenado. Bem, vamos falar um pouco sobre essa questão dos hereges, né? Essa palavra a gente ouve muito, heresia, hereges. A palavra herege, ela vem de uma palavra que significa escolher, não é? E sugere que uma pessoa que causa divisão na igreja, porque força as pessoas a escolher. Você está inserido dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, essa igreja trabalha dentro de uma visão, não é? Se você não concorda com a visão desta igreja, o meu conselho para você é procurar uma outra igreja, aonde a visão da igreja e do pastor possa coadunar com a sua ideia. Agora, se você decidiu ficar nessa comunidade, você deve procurar entrar no ritmo dessa comunidade e absorver a ideia e a visão do seu líder. Então, o que acontece hoje em muitas igrejas é que esses hereges, eles introduzem, começam a questionar a autoridade do pastor, começa a questionar a autoridade da igreja, começa a questionar a visão do pastor, e fazendo isso, né, por trás dos panos, com o espírito de Absalão. Lembra de Absalão? A prática de Absalão foi uma prática herege. Ele foi ganhando o coração do povo e falando mal do rei Davi, o próprio pai dele, não é? Então, hoje existem muitos Absalões dentro da igreja, que pelo fato de desejarem o poder, começa a minar a autoridade que está estabelecida sobre a igreja. Deixa eu te dizer, se você não concorda e mesmo assim quer ficar, o que você tem que fazer é procurar o seu líder e falar: pastor, olha, eu estou aqui, e o que você tem ensinado, a sua visão, eu não concordo, eu queria que o senhor me explicasse melhor, ou então, deixa eu dar a minha opinião sobre isso, para ver se o senhor entende aquilo que eu quero dizer. Entendeu? Pacificamente. Você não tem que fazer isso levando o coração do povo, porque isso é heresia, irmãos. Isso é heresia. Isso é ser um herege, quando você força as pessoas a decidir. A palavra herege quer dizer aquele que toma partido, né? Aquele que força as pessoas a escolher. Ou você escolhe entre mim e o pastor, você tem que decidir entre a verdade que eu ensino e a verdade que o pastor ensina. Eu quero ler com vocês um versículo, versículo 20 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Coloca para mim, Vinícius. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Deixa eu ler com vocês esse texto. Paulo aqui em Gálatas, ele está falando a respeito das obras da carne, não é? Ele vai falar aqui que algumas obras da carne, coloca o verso 19 também, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas, são elas o quê? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, verso 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, né? Então, nós temos aqui três palavras, as três palavras finais aí, elas praticamente são as mesmas coisas e são práticas de heresia. Em algumas Bíblias são traduzidas como heresia, né? Ou herege, que é a palavra discórdia, divisão e facção. Isso, irmão,
dentro da perspectiva de Paulo, isso é obra da carne, isso condena a pessoa ao inferno. Gálatas 5:20 vai mencionar sobre heresia, né? Aqueles que formam partidos, aqueles que dividem a igreja, aqueles que levam as pessoas com a intenção de enganá-las, né? De trazê-las para debaixo daquilo que é o seu pensamento. Então, isso é tido por Paulo como uma obra da carne. E foi algo que prevaleceu. Coloca 1 Coríntios 11:19 para mim, por favor. Foi algo que prevaleceu na igreja carnal ali de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. E até é necessário que haja partido entre vocês. Paulo vai dizer, olha, eu estou sabendo que há entre vocês partidos, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então, havia entre eles ali, né, partidos, grupinhos. Irmão, Deus detesta os grupinhos dentro de igreja. Deus detesta grupinhos dentro do ministério, não é? Esses encrenqueiros que existem na igreja, existem crentes encrenqueiros, pastores encrenqueiros. Rapaz, se você não está feliz onde você está, né? Chega, procura o seu pastor, de pastor, não estou feliz aqui, me abençoa para mim ir para o outro lado. Eu tenho certeza que o seu pastor, e se for o meu caso, eu vou te abençoar. E você vai seguir o seu caminho, mas pelo amor de Deus, não causa divisão no corpo de Cristo, não mutile a noiva do Cordeiro, não divide, não crie grupinhos, não force as pessoas a tomar decisões. Isso é heresia. A Bíblia diz que o herege vai para o inferno. O herege vai ser condenado ao inferno. E quando nós promovemos divisão dentro da casa de Deus, isso é obra de herege, isso é obra de homens ímpios. Né? Então, esses encrenqueiros da igreja, eles gostavam de discutir sobre bobagem. O pastor, não sei o quê, ele ensinou, veja lá como é que ele fala. Irmão, pelo amor de Deus, para com isso, você é crente. Para de conversa, para de colocar a palavra na boca dos outros. Para de interpretar aquilo que o outro está falando. Ouça aquilo que as pessoas estão dizendo e tira o melhor daquilo que estão falando, pelo amor de Deus. Seja crente, não ímpio. Esses homens entraram na igreja e disseram, olha, o fulano tal disse que é pastor, mas ele nem linhagem israelita ele tem. Ele não pode provar, é mentirosa, é falsa. Né? Então havia discussão ali por conta de bobagem. Gente, pelo amor de Deus. Se você está numa igreja onde você não consegue encaixar, não fica fazendo cabeça dos outros, nem como. E hoje utilizam muito, sabe o que utilizam muito hoje? Profecias falsas. Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, que o seu tempo acabou. Para de colocar Deus nas suas bobagens, para de colocar Deus na sua vaidade, em nome de Jesus. Deus não tem nada a ver com as suas conversas e as suas ideias. Por favor, se você quer pecar, pelo menos não peque novamente, atribuindo a Deus a sua decisão. Seja homem para dizer, olha, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito, não é de acordo com o meu pensamento, eu quero ir embora, deixa eu ir, pronto, e me abençoa e acabou. Seja homem, seja mulher de verdade, para de usar Deus, profecia. Deus falou comigo que é tempo de... Para de bobagem, isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso é pensamento carnal, isso é obra da carne. Isso é obra da carne, isso é obra que homem ímpio pratica. Né? Então, veja bem, Paulo está dizendo aqui, olha, evita esses argumentos tão inúteis e vazios. São argumentos bobos, são coisas que, pelo amor de Deus, eu imploro em nome de Jesus, seja maduro, seja homem, seja grande. Deixe de ser menino, pelo amor de Deus. Porque isso está te condenando, está condenando a sua alma. Você está indo para o inferno e não está se dando conta, porque Deus não vai te tratar assim como você pensa. Deus não toma o culpado por inocente. Para Deus, culpado é culpado, inocente é inocente. Aleluia. Eles nunca convenceriam o inimigo, apenas dividiria a igreja. Você, veja bem, não adianta você ficar com conversinhas. Vai haver sempre aqueles que vão falar contra.
Se você quiser buscar pessoas dentro de igrejas, em toda igreja que você for, vai existir sempre um ou outro que não concorda com a liderança, mas estão ali, estão servindo a Deus, mesmo com as suas limitações, estão servindo a Deus. Agora, por que você vai atiçar fogo nessa pessoa? Vai inflamar o coração dele, vai despertar nele o pior que há nele. Para quê? Você está condenando a sua alma e levando o outro junto consigo, e será condenação dupla para você, diante do Senhor. Agora, como é que a gente deve lidar com herege dentro da casa de Deus? Como é que a gente, Tito, deveria lidar com essas pessoas problemáticas? E como você, pastor, pode lidar com alguém que é herege, que está dividindo a sua igreja? Como é que você tem que lidar com ele? Por um lado, Paulo vai instruir Tito aqui, dizendo, olha, não discuta com eles. Você quer ver uma perda de tempo, é você discutir com um crente que está disposto a dividir a igreja. Ele sempre vai ter razão, ele sempre vai ter argumento, mesmo que você use todo o seu arsenal de argumento, ele vai sempre arrumar uma forma para dizer que você está errado. Então, evite discussão. O camarada não quer te seguir, olha, o problema é seu. Você não quer seguir, problema é seu. Se você perceber que depois que você está evitando o tal, e ele não deixa de promover divisão, ele não deixa de ficar fermentando as pessoas, se eles persistirem em causar divisão, mesmo após a você repreender uma vez, repreender segunda vez, não é? Então, isso implica, inclusive, essas repreensões em avisos públicos. Paulo está dizendo aqui que, muitas vezes, essas pessoas têm que ser expostas publicamente na igreja. Tem que ser falado deles publicamente, não é? Então, se essas pessoas, mesmo depois que for exortado, eles não quiserem, então essa pessoa tem que ser desligada da comunhão. Não tem como. Os membros da igreja que causam divisões devem ser desligados da igreja e convidados a sair simplesmente. Ó irmão, você quer estar comigo? Você quer andar junto comigo? Quer andar na mesma visão, na mesma perspectiva? Amém. Se você não quer, meu amigo, que Deus abençoe você. Vem cá, vou orar por ti. Vá na bênção, vá com Jesus, mas não fique aqui trazendo problema, não é? Aí então, se esse crente saiu da igreja, você fala, não, vai a sua vida, ele sai, dá uma volta por lá e fala, não, meu lugar é lá naquela igreja. E ele decide voltar. O que Paulo ensina aqui? Se ele voltar e manifestar um espírito de arrependimento, ele deve ser advertido, ó irmão, você está de volta, nós vamos te aceitar, mas tem uma condição, você precisa entrar nos eixos, você precisa entrar na visão da igreja, não é? E aí sim recebê-lo novamente, se ele estiver disposto a isso, não é? Mas, veja bem, se esta pessoa, depois de ter sido recebido novamente, mesmo assim, eles voltarem a praticar as mesmas ações de antes, eles devem novamente ser convidados a retirar-se da igreja, né? Retirar-se da igreja. E dessa vez, em definitivo, é o que Paulo ensina aqui. Se ele é admoestado uma e duas vezes, olha, isole o tal. Ele vai voltar? Ele pode voltar, porque a igreja é pública, ninguém pode impedir as pessoas de sentar no banco da igreja. Ninguém pode pedir às pessoas de chegar e sentar e assistir o culto. Só que ele está desligado da comunhão dessa igreja local. Ele poderá assistir o culto, ser ministrado pela palavra, mas ele não pode participar absolutamente de nada na igreja. Porque, irmão, a coisa mais triste numa igreja são membros e até líderes, pastores auxiliares, que ficam falando mal dos seus pastores nas costas. Fica semeando contenda no meio de irmãos. Gente, a Bíblia diz que Deus detesta isso aí. Detesta isso, quem semeia contenda entre irmãos. Alguns crentes, que são mais santos do que outros, que agem com simpatia, mas sem entendimento, pode dizer o seguinte, não, talvez da segunda vez, que ele veio agora novamente, querendo entrar em comunhão, querendo fazer parte. Alguns crentes mais coisas falam, não, devia dar uma oportunidade, quem sabe. Irmão, isso não é sensato. Se a pessoa já provou que não é leal 2 vezes, você vai trazê-lo de volta para a comunhão, é você trazer o problema para dentro da sua casa.
Se a pessoa mostrou ser infiel 2 vezes, ele não vai se manter fiel. É o que Paulo está dizendo aqui. São irrepreensíveis. São irrepreensíveis. Paulo enfatiza no verso 11, coloca o verso 11 para mim. Pois você sabe que tal pessoa, olha o que Paulo está dizendo aqui, tal pessoa está pervertida, vive no pecado por si mesma, já está condenada. Está condenada, não existe aqui, né? Na perspectiva de Paulo, essas pessoas que causam divisões na igreja, e 1 e 2 vezes já foram exortados, essas pessoas não têm remédio para elas. Onde elas forem, elas vão causar problema, irmãos. Em que igreja elas pousarem, elas serão um problema. O pastor pode ser um santo, pode ser um anjo de Deus, pode ser uma pessoa, um querubim, que ele vai encontrar defeito nele, vai encontrar alguma coisa que não está bem, porque o espírito dessa pessoa não é ensinável, ele não tem espírito humilde, ele não sabe o que é humildade. São hereges, não é? São hereges. Nossas igrejas locais teriam menos divisões, haveria menos divisões em nossas igrejas, se os pastores e líderes observassem esse princípio. A pessoa deu problema 1 vez, deu problema 2 vezes, para que você vai esperar a 3ª vez? Você não tem que esperar a 3ª vez, na 2ª vez você tem que agir como tem que ser. Ele pode estar na igreja, frequentar os cultos, pode, talvez até vá para o céu, mas ele não pode exercer liderança e ele não pode estar com pessoas sob a sua influência, porque se ele tiver pessoas sob a sua influência, ele vai reincidir, ele vai voltar às mesmas práticas. Queridos irmãos, o meu tempo já terminou e termina tão rápido, não é? Mas eu gostaria de encerrar esse livro e esse capítulo e essa divisão das escrituras, né, as pastorais de Paulo, falando a respeito dos últimos versos desse capítulo 3. Paulo encerra esta breve carta com informações sobre as viagens de seus colegas na obra de Deus. Ele começa a falar a respeito de um que vai para aqui, do outro que vai para ali, não é? Ele informa a Tito que alguns reforços estão chegando lá na igreja de Creta, né, para ajudá-lo naquele ministério tão difícil. Ele vai falar de Artemas e de Tíquico, né, que iriam substituir Tito, enquanto Tito fosse até Nicópolis, né, para encontrar-se com Paulo. Entretanto, Tito teve que ficar à frente do trabalho até que chegasse alguém. Aqui aprendo um princípio muito importante, você pastor também deve aprender isso aí. Né? Que nós, por exemplo, você é um pastor, você já foi comunicado a você que você vai ser transferido. Mas até que o outro pastor chegue aonde você está, você tem que continuar pastoreando a igreja, como você sempre fez, como se fosse para toda a vida ali. Eu vejo pastores que quando você fala que eles vão mudar, eles estão talvez tão desgastados na igreja, ou com tanta vontade de deixar aquela obra para ter uma experiência em outro lugar, que ele se desliga da igreja, esquece que ele tem que continuar até que o outro chegue. E quando o outro chegar, é missão daquele apresentar a igreja para esse que está chegando. Eu vejo esse problema até no nosso ministério. Às vezes a pessoa sai e nem apresenta, ele deve ir com aquele que está chegando, de casa em casa, na casa dos membros, dizer: olha, esse aqui é o novo pastor, é o homem de Deus que Deus trouxe aqui para estar assumindo o meu lugar aqui nesta igreja, ele vai cuidar de vocês e tal, receba-o de coração. É isso que Paulo está dizendo aqui, Tito, você espera aí até chegar esses 2 irmãos, eles vão te substituir, você vai vir para cá, mas você tem que trabalhar como se fosse o primeiro dia seu aí em Creta. Você tem que trabalhar com a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma garra, até o último segundo seu como pastor. Isso que Paulo está ensinando para nós aqui. Não é? Porque às vezes nós temos aquela dificuldade, mentalmente já nos desligamos. Quando fala que vamos mudar, mentalmente já desligamos. Não existe essa questão de mentalmente. Mesmo que seja um hiato de tempo, Deus vai te cobrar por ele. Deus vai te cobrar se você não exercer com fidelidade aquilo que Deus colocou na sua mão até o fim. Até o fim. É bom ter em mente que Deus não destrói o ministério para construir outro, não é? Não destrói o ministério para construir outro. Hoje, essa bobagem está na cabeça das pessoas. Não, Deus está levantando uma nova voz. Queridos,
Deus não destrói um ministério ou fecha uma igreja para abrir outra. Eu vejo, por exemplo, a questão das megas igrejas que existem no mundo hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa, na América Latina. Essas igrejas cresceram às custas de quê? Da destruição de pequenas igrejas. As pequenas igrejas simplesmente fecharam as portas. Por quê? Porque essas grandes igrejas, elas oferecem e falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E por conta disso, ela atrai pessoas. Se você for olhar o crescimento real de uma igreja, né, dessas megas igrejas, você vai ver que ele é nulo. Eu preguei numa igreja recentemente no Brasil, onde 95% dos crentes da igreja eram oriundos de uma outra denominação. Meus queridos, o que é isso? O que é isso? Não é? Então Deus não destrói um ministério para construir o outro. Não, senhores. Quando Ele move um servo, Ele tem alguém pronto para tomar o lugar e dar continuidade. Eu fico triste com pastores que quando chegam para substituir outros na igreja onde assumem, já chega mudando tudo, pelo amor de Deus. Chega mudando tudo, criticando o pastor que veio antes dele. Para! Você não é melhor do que o outro, não. Você é tão ruim quanto o outro. Se não for a graça de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, você é tão péssimo pastor como o outro que te antecedeu. Você só é bom no que você faz porque a graça de Deus está sobre você. Agora, a mesma graça que está sobre você está sobre o seu irmão que te antecedeu. Então, o seu trabalho é honrar a memória daqueles que vieram antes de você, não apagá-la. Essa história do pastor que assume e apaga a memória do outro, isso é coisa de criança, de gente que não tem o que fazer. Nós devemos ter uma atitude de maturidade cristã e entender que nós não trabalhamos sozinho. Você não pode se gloriar. Às vezes você vê sua igreja cheia, está vendo a minha igreja cheia, quantos crentes eu tenho, como Deus me abençoou, mas você não sabe quem veio antes de você, o preço que ele pagou no evangelismo, na oração, no clamor, no jejum por aquela cidade. Você entrou na obra dele, você colheu o que ele plantou, e você se gloria, porque aquilo que você está fazendo é visível, o que ele fez não é visível. Irmão, para, em nome de Jesus, reconheça o trabalho do outro. Veja o que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, a respeito dele e Apolo. Veja o que ele fala a respeito dos líderes que antecederam ele. Gente, tenha um olhar diferente para as coisas, não queira apagar a memória dos que vieram antes de você, porque isso é pecado. Você vai substituir alguém, é claro que você não vai ser 100% aquela pessoa, mas você vai dar continuidade ao trabalho que foi ali implementado. Você não vai destruir aquilo que foi construído, porque isso é retrocesso. Isso é retrocesso. Tem que mudar isso, tem que mudar público, tem que mudar. Pelo amor de Deus, você chegou numa igreja, não muda nada, deixa tudo igual. Seja homem de Deus responsável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra coisa, um outro princípio que é interessante aprender aqui nesse negócio, aqui nessa perspectiva que Paulo coloca aqui, é o seguinte: muitas vezes nós olhamos e falamos, já é tempo de eu ir embora, meu tempo aqui terminou. Tudo bem, seu tempo terminou, aonde você está, então apresente um substituto. Apresente um substituto. É simples. Não, eu vou e vem outro pastor para aqui. Irmão, você sabe que é momento de você sair quando tem uma pessoa à altura para assumir o seu lugar. Moisés terminou o seu ministério, mas antes de Moisés terminar, Deus falou, olha, Josué é o homem. Josué é o homem. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, se você não tem ninguém para assumir o seu lugar, isso pode ser de um indicativo de Deus que não é hora de você sair. Não é? Então, pare um pouco e pense a respeito disso, né? E pelo que tudo indica aqui nessa carta, eu tenho que correr porque o tempo já terminou, não é? Esses dois irmãos, o Zema e o Zenas e o Apolo, né?
eles certamente foram os emissários dessa carta. No versículo 14 desse capítulo 3, é um lembrete de Paulo aos cristãos locais para ajudar Tito em seu trabalho e ministério. Veja o que está no verso 14: quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos da igreja, acordem. Você é crente dessa igreja, ajude o seu pastor, bota o ombro debaixo da carga junto com ele, apoie o seu pastor, apoie o seu líder, junte-se a ele. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, né? O pastor e o povo devem realizar esse ministério de hospitalidade em conjunto. O ministério da igreja não é só para o pastor, é o pastor com a congregação, não é? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo fala dar frutos em toda a boa obra. Isso deve descrever a vida de cada cristão. O cristão tem que ser frutífero, o pastor tem que ser frutífero, não é? Paulo termina com essa saudação que é própria da pena de Paulo, né? A graça esteja com todos vós. E se identifica Paulo com a carta a Tito, conforme está em 2 Tessalonicenses 3 a 17. Irmãos queridos e amados, terminamos aqui a ministração sobre as pastorais de Paulo e especificamente agora sobre o livro de Tito. Eu espero que as instruções que vocês estão recebendo possa servir de acréscimo para a sua vida, que você possa pensar: ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós somos obreiros de Deus, todos nós temos o nosso papel, uns com maior, outros com menor responsabilidade, ou peso, ou carga, ou fardo, mas o certo é que todos nós temos o nosso papel e devemos desempenhá-lo com amor. As exortações e as palavras que disse aqui, que ministrei a vocês, são palavras que eu gostaria que você guardasse no seu coração, como palavra de um pai, como a palavra de um irmão mais velho, como a palavra de um pastor que já viveu bastante, que já experimentou muito na vida, que já enfrentou batalhas e que tem marcas profundas das batalhas que enfrentou durante quase 40 anos servindo a Deus como pastor. Eu espero que você pare um pouco e pense a respeito do seu ministério, principalmente você que está começando, você que está iniciando agora. Tenha humildade, não seja como Reoboão, não promova divisão no meio do povo de Deus. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Não deixe que o espírito de Reoboão entre no seu coração, nem o espírito de Absalão, que é um espírito covarde, um espírito mesquinho, um espírito egoísta, um espírito de que não tem Deus no coração. Permita que o Espírito Santo, ele possa trabalhar em seu coração, na sua vida. Aquele espírito que habitou em Paulo, que ele habite em você, que ele faça de você um instrumento, que você seja cheio de Deus, que o seu ministério seja frutífero, que a sua vida seja uma vida próspera, que a sua casa seja uma casa abençoada. Irmão, você tem filho, você tem filhas, você tem família. Não atraia maldição para a sua casa e para a sua vida. Não faça isso, querido, porque veja bem, você depois não vai poder dizer diante do Senhor e do seu anjo que foi um engano, porque você está bem esclarecido. Então viva a vida cristã com dignidade, com honestidade, com disciplina, na observância das coisas do Senhor. E isso vai trazer bênção, crescimento e vida para você. Um abraço muito grande para ti, um abraço com amor, com carinho. Se você tiver alguma dúvida e quiser esclarecimento, é só escrever a sua dúvida, mandar, e eu teria o maior prazer em esclarecer e em responder. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo tema, não é? Nós vamos estar agora desenvolvendo um próximo tema, possivelmente vai ser a carta aos Hebreus. Que Deus nos ajude no entendimento da sua palavra. Um forte abraço. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu oro a Ti em nome de Jesus, por cada pastor e líder, ó Deus, que estiveram aqui em direto conosco e que também estarão ouvindo a gravação
ó Deus, dessa ministração posteriormente. Ó Deus, que aquilo que foi falado aqui causa despertamento na vida dos teus servos e que possamos aprender com a tua palavra, com as palavras do teu servo Paulo, que instruiu Tito e que instrui-nos a nós nesses últimos tempos. Abra os nossos olhos espirituais, irmãos, para que possamos, ó Senhor, entender, ó, que cada crente, cada irmão, cada irmã possa abrir os seus olhos para entender o querer do Senhor. Meu Deus, trabalhe agora nesse ministério. Senhor, o desejo do meu coração é que haja unidade, tanto na igreja aqui de Mem Martins, como em todo o ministério, em Portugal e aonde quer, ó Deus, que a missão lusitana esteja, que o Senhor possa nos ajudar a sermos uma família, a sermos uma comunidade de irmãos, irmãos que se preocupam uns com os outros, que vive o amor de Cristo, que vive a fraternidade, que anda nos caminhos direitos do Senhor. Olha, meu Deus, por cada pastor, nas suas necessidades, nos seus apertos. Cuida, Deus, dos problemas emocionais, físicos, espirituais dos teus servos. Abre os olhos de cada um deles para que eles vejam, Pai, o teu grande amor, a tua grande bondade, o teu grande carinho, afeto para com todos nós. Nós somos importantes, o Senhor nos chamou. Ninguém é mais do que ninguém, Senhor, somos todos servos do Senhor. Estamos aqui para te servir e para te amar, meu Deus. Ajude, meu Deus, ajuda-nos a servir o teu corpo. Ajuda-nos a edificar esta igreja que o Senhor, aleluia, tem como noiva, como esposa. Ó Deus, que sejamos trabalhadores fiéis, que nos preocupemos, ó Deus eterno, com a tua palavra, com a tua obra, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo de ministração, em nome de Jesus. Amém, amém. Forte abraço, queridos. Deus os abençoe.